Olá, eu sou o José Antônio Conte e a partir de agora apresento aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Nós vamos trazer aqui no perfil parlamentar mais uma novidade entre os parlamentares eleitos para a próxima legislatura. Lisiane Bayer, Partido Socialista Brasileiro, 29.121 votos. Exatamente, Conte. Bom, você pode ser vista na TV Pampa, não é? Posso. Pode. Eu apresento um programa, ele vai ao ar toda quinta-feira, das 7 horas da manhã até as 8h30, na quinta-feira. Na quinta-feira? Exatamente. Nós temos um programa diário, né, na TV Pampa, apresentado pelos nossos pastores. E na quinta-feira, a gente chama da Quinta-feira Cor-de-Rosa na nossa igreja, porque é o dia especial das Mulheres que Vencem, que é o programa que eu apresento nas quintas-feiras, juntamente com a minha mãe, que ficou até me substituindo nesse período, e a gente gostou tanto dela lá que ela acabou ficando, né? Eu voltei e continuo na apresentação do programa, e a gente sempre traz uma amiga entrevistada, uma pastora do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, que nós temos várias dentro da Igreja da Graça, várias mulheres que estão como pastora, levando a palavra de Deus, assim como eu trabalhei e trabalho, né? E dentro do programa, então, é um programa ao vivo, nós fazemos das 7 às 8h30 da manhã. Ó, tá dado o recado, é importante, ver se vai lá mais vezes, né? O perfil parlamentar, evidentemente, é nesse período aqui, é dentro da Assembleia Entrevista, que vai ao ar diariamente, né? Mas aqui nós teremos a sessão parlamentar, aqui nós teremos que no plenário a gente vai ver quem é realmente bom, né? Quem é o que vai ocupar os espaços, essa coisa toda. Bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. 33 anos? 33 anos. 33 anos, né? Bom, temos a Ayane Ortiz com 30, Gabriel com um ano menos do que isso, são os mais jovens, ao que tudo indica, a assumirem na Assembleia Legislativa. E é meio complicado para alguém tão jovem chamar de senhora, mas enfim, senhora deputada, os nossos pastores são pastores de que igreja? São da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a Igreja Internacional da Graça de Deus, ela tem cerca de 300 pontos de pregação, entre igrejas e comunidades que nós chamamos, que seria como uma capela, né? Um ponto de pregação além da igreja. O meu pai é o missionário Alcides Bayer, que é o pastor líder aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nós temos aí os pastores, as pastoras que estão sempre à disposição nos nossos endereços, atendendo o povo. E eu trabalhava ali na sede estadual, como uma pastora aspirante, eu costumo brincar, na Avenida Júlio de Castilhos. Para a gente se identificar, né? Isso, Avenida Júlio de Castilhos, 492. É uma igreja forte, né? Uma igreja grande, né? É uma igreja grande, vistosa, bem conhecida aqui no estado do Rio Grande do Sul, como em todo o país, né? Nosso líder nacional é o missionário R.R. Soares, ele que apresenta o programa Show da Fé na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes. E também na Rede TV, né? Na nossa TV Pampa aqui. E ele, como líder nacional, também sempre passa a direção para a gente, seguidamente vem nos visitar, esteve conosco agora há pouco tempo, e ele que é o diretor-geral, vamos dizer assim, da igreja. Para a gente, qual é o princípio da igreja, para a gente saber claramente quem é essa nova parlamentar, que é uma deputada evangélica, que terá um papel importante nessa hora, onde os evangélicos crescem a cada eleição, não é? Exato. Bom, a igreja mesmo, o nosso papel, a gente costuma dizer, né, é a igreja da família. E isso é começar pela liderança, né? Tanto o missionário R.R. Soares trabalha junto com a sua família, os seus filhos fazem parte do ministério, uns pregando, outro lá na direção gráfica da revista da igreja e assim por diante. Aqui no Rio Grande do Sul, meu pai também, que é pastor, também nossa família toda envolvida no ministério, né? Eu sou casada com um pastor há 16 anos, já casei com ele já sendo pastor, e escolhi isso para minha vida, né? Porque eu vivia com meu pai, pastor, eu auxiliava ao lado dele, né? Então eu escolhi também viver e fazer a obra ao lado de um pastor, no caso 16 anos ao lado dele. A minha irmã também é casada com um pastor, a mais novinha que faz faculdade, a Josiane, essa ainda não se definiu ainda pelo ministério, mas também está envolvida, atua no Ministério de Jovens da igreja. E é a igreja da família.
A gente trabalha a família, a gente prega a família, a gente tenta resgatar esses laços que nos fizeram tão bem, que a gente sabe que família é tudo. Eu tive um tempo, morei fora do estado, morei no Rio de Janeiro, morei no Paraná, em Curitiba, então foi um tempo que eu estive fora, longe da família, e como foi bom voltar e estar perto da família. A gente, quando tem família, a gente costuma dizer que tem tudo, né? É a base de tudo, né? A base de tudo é a família. E aqui na Assembleia tem um outro conceito. Daqui a pouco, se empregar alguém, se colocar alguém da família, já é nepotismo. Exato. Qual é a diferença da família e do nepotismo? Bom, eu vejo assim, dentro da minha área de atuação, é bonito se ver a família trabalhando junto, um seguindo os passos do outro, né? Agora, se a lei proíbe dentro da política, é o que temos que obedecer, é o que temos que fazer. Né? Exato. Em linha direta, né? Mas é interessante saber das suas ideias. Bom, por que uma evangélica na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro, eu nunca imaginei, já deixando bem claro, meu trabalho totalmente envolvido dentro da igreja, administrando alguns setores da igreja. Nunca imaginei, por exemplo, vir para a política. Mas a gente foi observando uma necessidade de se fortalecer esses laços de igreja política e política igreja, ao mesmo tempo que a gente precisa da política, a política também precisa da igreja. E no momento que a gente vê as pessoas, a igreja, quando eu digo, não é um pastor, não é uma pastora, é a igreja, o povo que compõe a igreja, né? A igreja somos nós todos. E a gente vê a necessidade de ter esse elo, um ajudando, um fortalecendo o outro. A política está sobre nós, o governo está sobre nós, não vamos fugir disso, mas que a gente precisa também se envolver, conhecer. E foi então o desafio que veio para mim, essa missão que eu encarei como uma missão. E eu amo desafios, né? Eu sou desafiada desde muito cedo. Meu pai é uma pessoa assim que também ama viver desafios. Eu lembro do primeiro que a gente viveu, quando saímos do interior, da área rural, onde meu pai era plantador, criador de galinha, de porco. Lá em São Pedro do Sul? Em São Pedro do Sul. E quando a gente foi para a cidade, eu lembro daquilo assim, foi um marco na minha vida. Eu tinha 5 anos, 5, 6 anos, eu ia entrar na escola. Então, assim, eu acho que isso ficou comigo, né? O desafio, ficou gravado em mim. Então, quando veio a questão em quem vamos votar, né? Como que nós vamos reagir no sentido da política dentro da nossa igreja, as próprias pessoas vinham e diziam: a coisa é feia, tá feia, a gente não tem que votar, a gente não acredita mais em ninguém, e a gente perdeu a esperança. Eu ficava pensando, mas como assim? A gente vai perder a esperança? A gente prega tanta esperança, vamos perder a esperança, vamos desacreditar? Não, e aquilo foi ficando dentro do meu, desde 2010, para ter uma ideia. Aí eu pensei... Ele estava em gestação, portanto. Exatamente. Aí eu tentei para vereadora. Eu digo, eu vou me filiar a um partido e vou me candidatar. Até por uma proposta, uma conversa entre o nosso conselho de pastores, a gente decidiu. Tentei, me filiei ao partido, tudo, só que... Era o PSB? PSB já, PSB. Não, o meu domicílio eleitoral era São Borja, eu não tinha transferido meu título de lá, e não havia mais tempo hábil para transferir para uma candidatura, né? Então eu digo assim, se der, podia concorrer por São Borja, né? Exato, a terra dos presidentes. Eu digo assim, se der, deu, se não der, não é para ser agora. Acabou não dando certo, a gente não conseguiu, já não havia mais tempo hábil, e a gente queria já desde o começo fazer tudo certinho. Ficou então aquele suspense, agora vai, não vai, o que a gente faz? Acabamos então adiando essa candidatura, e aí veio então o trabalho todo para uma candidatura a deputado estadual. Quando é que foi tomada essa decisão? Quando é que ficou claro, assim, bom, na próxima eu vou a deputado estadual? Olha, eu não sei nem te dizer certo, mas foi logo em seguida da eleição, do que passou a eleição de vereadores.
a gente já começou a conversar. Mas eu ainda relutava um pouquinho, sabe? Eu dizia assim, não, mas deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, deixa eu ficar na minha missão ministerial, tá crescendo o trabalho, estou abrindo portas dentro da igreja. E eu estava voltando para o estado, né? Já agora vão fazer 4 anos que eu voltei. Então, eu estava querendo uma outra área para a minha vida. Mas, como a gente sempre diz, não é a gente que escolhe. Deus, ele direciona todos os propósitos dele e a gente só segue e obedece. Então eu acredito que depois, 2012, ali por 2013, a coisa já se definiu. Outubro, então eu fui lá e registrei a bendita da candidatura. Sob pressão ainda? Meio tensa ou não? Meio tensa. Sim, tensa estou até agora. Para onde eu vou, né? Exato, algo totalmente desconhecido, né? Mas como eu te falei, desafios são comigo mesmo. Tá, e aí, como é que foi fazer essa campanha? Foi trabalhosa. Para uma mulher não é fácil. E aí a gente até entende por que às vezes não tem mais mulheres na política. Eu sou esposa, sou dona de casa, até então eu não tinha ninguém que me ajudava em casa, eu lavava, passava, cozinhava. Eu tenho um filho de 11 anos, então assim... Eu lembro de um slogan, do tanque ao palanque. Exatamente, meu agora marido não tem hoje... mais palanque, né? Meu marido hoje brincou comigo assim, eu tinha que tirar uma foto de ti assim, porque eu estava lavando roupa, fazendo almoço, tudo antes de vir para cá. Eu gosto disso, me faz bem. Eu gosto de ser a Lisiane, esposa e mãe. Então, assim, encarar a campanha foi um desafio. Ter que sair de casa tantos dias, eu até brincava com meu marido e disse assim, antes era você que ia, né? Porque ele, como pastor, ele cuida de um braço do ministério que ele viaja praticamente todos os finais de semana. Então, ele sempre viajava e eu fico em casa segurando as pontas, cuidava de toda a logística dos eventos dele, enfim. E, de repente, agora ele precisou ficar em casa, né, cuidando do filho, do funcionamento da casa, e eu fui para a campanha, fui para a estrada. Não foi fácil, cansativo. Essa campanha foi feita onde? Foi feita nas igrejas? Não só nas igrejas, bastante nelas, só que a igreja ela tem aquela restrição, a gente não pode falar de política abertamente dentro da igreja. Tu trabalha uma conscientização das pessoas, a necessidade de tu te envolver, de tu não se excluir da política, mas ao mesmo tempo tu não pode pedir voto lá dentro, né? Então o que eu trabalhei? Mas os pastores podem pedir votos? Não pode. Não pode? Eles na igreja, no púlpito, não podem. É irregular. Tá, mas aí fica uma pergunta assim, bom, então a senhora não foi eleita pela sua igreja? Eu acredito, eu posso dizer que sim, mas votos deixa pedidos eu te explicar. De fora para dentro? Tá, deixa eu te explicar, o que me ajudou? O fato de eu já ser conhecida. Meu pai fazem 20 anos que trabalha aqui no estado. E desses 20 anos eu tô sempre lá coladinha do lado dele. Fiquei um tempo fora, como eu disse, mas voltei com o trabalho das mulheres que eu comecei lá no Paraná, lá em Curitiba, uma cidade muito querida que me acolheu muito bem. Lá eu comecei esse Ministério das Mulheres. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa parecida, porque é muito bom trabalhar com mulheres, eu já estava envolvida com aquilo. E a gente começou aqui. Então isso me levou também para a programação da televisão, né, como a gente tinha essa programação diária, por que não um dia para as mulheres especial, né, onde o cenário fica rosa? Então a gente fez isso. E não é só em outubro, né? Não é só em outubro, é rosa o ano inteiro. E aí a gente foi então para a televisão. Isso me ajudou. E o que eu fazia? Dentro da igreja não se pedia voto, né? Mas lá fora eu estava. Quando terminava o culto... Na TV Pampa chegou a pedir voto? Não pode, não, né? Porque na igreja... eu tive antes do período eleitoral... Essa parte me doeu, porque antes eu não toquei no assunto, quando saí também não falei o motivo pelo qual eu estava saindo, e quando me afastei da programação senti muita falta, muita falta. Curiosidade, hein? Qual foi a reação do Paulo Sérgio Pinto com a sua eleição? Do Otávio, do Gadré, do Alexandre Gadré, que são os diretores da Rede Pampa. Então, o Gadré que eu tenho mais contato, eu o conheço porque é amigo do meu pai, Gadré, e de vez em quando Gadré, eles... diretor-presidente.